Como eu disse para vocês, o que eu quero compartilhar nessa manhã, que o Espírito me dê graça, é que nós somos participantes da natureza divina. Eita, glória. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro. Eita, maravilha. Segunda Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para ter uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo, por meio da sua glória e excelência. Diga comigo, excelência. Aleluia, glória a Deus. Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Aleluia. Ele vai dizer assim, olha, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Diga comigo, para quê? Para que por elas nós nos tornássemos participantes da sua natureza divina. E sendo assim, fugíssemos de toda a corrupção do mundo causado pela cobiça. Duas coisas maravilhosas. Ele já nos deu tudo para que nós tenhamos uma vida de devoção ou de reconhecimento. E acima de tudo, Ele nos deu promessas maravilhosas. Mas para vivermos essas promessas, nós precisamos compreender que Ele já preparou tudo e nos deu a essência da natureza divina. Você reconhece isso? Que você tem a natureza divina? O que quer dizer ter a natureza divina? Eita glória. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de podermos compartilhar da Tua palavra. Mais uma vez eu quero dizer que nós cremos na Tua palavra. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto ao Espírito da palavra, Senhor. Ó Pai, vem falar conosco. Venha nos alcançar plenamente, Senhor. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Porque a Tua palavra diz que todos os dias o Senhor tem uma porção para mim, Pai. Ó Pai, eu vim aqui receber dessa porção. Meus irmãos também vieram receber dessa porção. Porque é através dela, Pai, que nós vamos revelar a Tua glória em Cristo Jesus. Fala conosco, Espírito. E fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer que quando Cristo, Ele morre por nós, Ele nos livra da corrupção. Não essa corrupção que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Política, financeira. Mas a corrupção do nosso espírito que foi criado para viver segundo a vontade de Deus. Corromper é você mudar a forma, é você destruir aquilo que foi criado para fazer algo diferente. Quando o pecado entrou na vida do ser humano, ele veio corromper a natureza divina que o Senhor tinha criado para que o ser humano pudesse viver. Ou seja, a capacidade de viver de forma plena, de forma efetiva, e que isso trouxesse glória para o Senhor, e que esse viver revelasse a própria glória do Senhor. Quando o pecado ele entra, então ele nos afasta, ou ele corrompe essa capacidade de vivermos a vontade de Deus. Mas como eu disse desde o princípio, o nosso Deus é o Deus de excelência. E se tem uma coisa que Deus, irmãos, não faz, é parar no meio do caminho.
Hoje eu estava conversando com o Marcos, né? Quantas pessoas começam a caminhar, e aí de repente alguma coisa não foi do seu agrado, ela para de caminhar. Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa que está acontecendo com ela. Irmãos, eu quero dizer para você, você tem um Espírito de Deus para que você saiba aprender a tomar decisões assertivas. Eu fui ministrar para as meninas lá no acampamento e eu disse para elas, o Espírito que está em nós, ele nos capacita a tomar decisões assertivas. Porque são as nossas decisões que vão trazer as consequências para a nossa vida. E as pessoas estão tomando decisões equivocadas segundo a sua própria vontade e estão deixando de viver aquilo que a natureza divina dentro dela está gritando para ela viver. E a palavra de Deus já nos garante que essa vontade de Deus, irmãos, eu não sei o que você pensa. Mas eu penso tantas coisas boas. Nossa, eu sonho viver isso, fazer aquilo e não sei o que lá. Mas a palavra diz que, olha, que aquilo que ele pensa sobre mim e para você é muito melhor. Só que a gente não consegue dimensionar. Porque o nosso olhar está muito focado nessa realidade natural. Mas quando Jesus ele morre, entrega a sua vida, ele ressuscita e ele coloca o Espírito dentro de nós, ele então, irmãos, ele restaura a natureza divina que desde o princípio era a vontade de Deus. E com os olhos espirituais hoje nós podemos compreender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então não tenha medo de se prostrar diante da vontade de Deus. Eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes você pensa assim, nossa, meu sonho é morar lá na... Ai meu Deus, sei lá. Fala um lugar maravilhoso aí, irmãos. Ui, nossa, peraí, calma. Hã? Com o pai? Ah, Dubai, gente, a irmã foi longe. Nova York eu ouvi. A irmã foi longe, em Dubai, Nova York. Quantos lugares maravilhosos. Mas se essa essência dentro de nós não for restaurada, você pode estar em Dubai, em Nova York, nos confins da terra, e você não vai se alegrar plenamente. Porque é essa natureza em nós que faz reconhecer que é a presença dele em nós que nos satisfaz. E tem pessoas buscando coisas, tem pessoas buscando pessoas, tem pessoas buscando situações. Mas é só quando nós nos encontramos nele é que nós nos realizamos. Eita glória. Mas ele quer o melhor para nós. Ele é um Deus de excelência. Você pode dizer comigo, Deus é Deus de excelência. Aleluia. Então ele diz assim, olha, ele já nos afastou da corrupção do espírito e já nos deu um espírito novo, restaurado. E agora ele nos torna participante dessa natureza divina. E o que quer dizer isso, irmãos? Ele nos habilita, através do poder de Deus, para nos tornar como Deus, espiritualmente e moralmente falando. Então você tem a capacidade espiritual e moral para ser como Deus, amém? Você é Deus na terra, irmãos. Você entende isso? Você é Deus na terra. Mas quem quer ser Deus na terra? Quem já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Como Jim Carrey. Irmãos, aquele filme é bobo, mas é muito interessante. Ele fala de alguém que diz que tudo que Deus... Ah, mas se eu fosse Deus, eu faria diferente. Acho que ninguém aqui nunca falou isso, né? Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Se eu fosse Deus, eu faria assim. E na comédia, Deus dá o privilégio para ele, num dia, ser Deus na terra. E aí ele só faz coisa boa, né? Não. Ele vai agir conforme o pensamento humano, natural. E por causa disso, ele só faz besteira. E ele achou que era fácil. Ah, não, ter o poder é fácil. Se eu fosse Deus, eu tivesse o poder de Deus, ia ser tudo fácil. Mas ele entendeu que não é assim. O poder não é para qualquer um. Às vezes as pessoas querem tanto poder, mas quando elas recebem o poder, elas se perdem. Agora a Bíblia nos diz que ele nos deu o poder de termos a essência divina.
Não é um filme de comédia do Jim Carrey, onde ele tem que experimentar e fazer coisas mais bobas, até mesmo fazer com que todos ganhassem na loteria, se fosse aqui Mega Sena, e todo mundo ganhou tão pouco que todo mundo ficou com raiva. Mas o que ele pensou? Não, se eu fosse Deus, eu ia fazer todo mundo ganhar na Mega Sena. Só que a população era tão grande que todo mundo ganhou tão pouquinho, e as pessoas ficaram irritadas. Nem vou buscar meu prêmio. E ele tentava fazer de tudo para poder consertar as coisas que na cabeça dele deveria ser o certo. Mas ao tentar fazer isso, ele descobriu que Deus sabe. Ele sabe como usar o poder. Você sabe como usar o poder que você tem? Deus te deu poder. Deus te deu poder, minha irmã. Deus te deu poder, meu irmão. Você tem poder. Você tem a essência divina. Jim Carrey não conseguiu. Jim Carrey, não, o personagem lá tinha um outro nome. Ele não conseguiu compreender a essência daquilo que Deus estava fazendo na vida do ser humano. Mas você pode compreender, porque você tem a essência de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, quem poderá acessar a mente de Deus? Quem pode acessar a mente de Deus, irmãos? Hein? Você pode. Porque você tem o mesmo Espírito que está em Deus. Então você pode não somente acessar a mente dele, mas você pode acessar o propósito dele. Você pode compreender o propósito dele para a terra. Mas a primeira coisa é compreender o propósito dele para a sua vida. Diga assim comigo: eu tenho a natureza divina. E para que você tem a natureza divina, irmãos? Para que você possa enxergar como Deus, para que você possa sentir como Deus, para que você possa se comportar como Deus, para que você possa ser realmente Ele aqui na terra. E às vezes nós temos usado o poder de Deus somente para viver e fazer as coisas que nos interessam. É somente o meu propósito, é somente as minhas vontades, é somente os meus desejos. E quando isso se frustra, então eu fico bicudinho diante de Deus. Também nem quero mais ser crente. Mas sabe o que essa natureza divina ela nos capacita? A ser persistente, a acreditar e não voltar atrás. Tiago vai dizer que o homem que é inconstante, ele é como a onda do mar. Quem já teve o privilégio de ir ao mar? De molhar lá o pezinho. Oh, glória, muita gente, que bom. Se você não for, irmão, nós vamos fazer uma caravana. Vamos descer todo mundo, a minerada toda lá para a praia. Lá. A onda do mar, ela vai, ela vem. Ela vai, ela vem. E Tiago diz assim: olha, quem tem uma fé assim inconstante, não vai conseguir nada não. Agora aquele que tem uma fé, aquele que é guiado pelo Espírito, ele persiste, ele acredita, ele fica firme. Porque ele olha para o Deus da excelência e ele diz: se Deus foi capaz de fazer tudo isso, e Ele quer usar a minha vida, Ele vai me capacitar para viver e fazer. Amém? Deus é o Deus da excelência. Deus é o Deus da excelência para a sua vida. Eu não sei como você tem pensado. Às vezes eu vejo que as pessoas elas pensam tão pequeno em relação a ela, em relação às pessoas, em relação ao universo. Eu quero te dizer, o seu Deus pensa grande. Oh meu Deus, irmãos, olha para aquele céu ali, por favor, todo mundo olha para lá. Que é isso, irmãos? Meu Deus! Olha esse céu. Olha esse sol. Olha o firmamento. Olha tudo que Ele fez. E para que Deus fez isso, irmão? Foi para você. Foi para mim. Para que revelasse a glória dEle. E agora você, compreendendo que você tem essência divina, você vai usar tudo aquilo que Ele criou para que você possa crescer, mas que tudo ao seu redor possa mudar. Amém? Tudo que está ao seu redor precisa mudar, porque você tem a essência de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O inconstante não vai conseguir nada. Persista, acredite, tenha fé. Aleluia,
Glória a Deus. Essa natureza divina também, irmãos, ela vai falar o seguinte: que nós recebemos essa essência lá em 1 Pedro 1,15, vai dizer assim: tornar-nos participantes da natureza divina é recebermos o poder divino de Cristo através do Espírito Santo para resistirmos ao mal e crescer à semelhança de Deus. Você agora resiste ao mal e cresce e amadurece para ficar semelhante a Deus. As minhas orações, irmãos, é exatamente isso. Meu Deus, me ajuda a pensar como o Senhor. Me ajuda a sentir como o Senhor. Me ajuda a enxergar como o Senhor. Me ajuda a me mover como o Senhor. Porque essa natureza divina em mim, irmãos, é para isso. Oh, amados, você tem poder dentro de você. E às vezes as pessoas estão andando tão cabisbaixas, se preocupando com coisas tão pequenas. Mas o Senhor está te dizendo: olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Pensa grande. Pensa grande. E aí eu fui buscar no dicionário sobre natureza divina. A natureza divina é a capacidade de ser bom, gentil, justo, misericordioso, perdoador, paciente, alegre, pacífico, autocontrolado, fiel, amável, honesto, amoroso. Você tem tudo isso. Eu quero repetir com você. Se você puder, repita comigo: bondade, gentileza, justiça, misericórdia, perdão, paciência, alegria, passividade, autocontrole, fidelidade, amor, honestidade. Pronto, você tem tudo isso. Você tem tudo isso. Ah, mas tem situação que eu tenho vontade de... Mas é por isso que você não é controlado por você. Você é controlado pelo Espírito. E todos os atributos que você tem da natureza divina vão te fazer viver conforme a vontade de Deus e não conforme a sua vontade. Amém? Aleluia! A natureza divina nos leva a viver o padrão da excelência. Eita glória! O padrão da excelência é o padrão do céu. Nós não falamos que o céu já veio, já desceu, não está dentro de nós? Então acabou, querido. Você não pode viver menos do que isso. Você vai viver conforme o padrão do céu. Reflita aí alguns minutinhos. Em toda a sua vida, qual tem sido o padrão de vida que você tem vivido? Qual tem sido o nível do comportamento que você tem tido? É um padrão de excelência? Ou pelo menos você está caminhando para esse padrão de excelência? Porque eu digo como Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo, amém? Nós estamos vivendo um processo de santificação. Nós temos um lugar para chegar. E esse lugar é o lugar da excelência. Aleluia! Em tudo que você fizer, meu irmão, é padrão da excelência. Ah, vou falar uma coisa aqui, muito simples. Você está lavando vasilha, né? Ô, irmão, já fui daquela época do bombrilzinho. Bombril lá em casa hoje quase não se usa, né? Porque as panelas agora é tão prática, né? Glória a Deus. Amém, irmãs? Amém, irmãos que gostam de cozinhar? Glória a Deus. Porque homem gosta de cozinhar, mas lavar vasilha ele não gosta não, irmãos. Aí agora o mercado foi tão bom para nós que fez umas vasilhas assim que não precisaria mais. Ô, gente, que trem maravilhoso. Não agarra nada nelas assim, né? Não é mesmo? Mas antigamente, irmãos, as pessoas tinham umas prateleirinhas. Antigamente ontem, né? Aí tinha umas prateleirinhas assim. E as irmãs caprichosas punham assim umas folhinhas de papel, forrinho. E aí tinha o dia de lavar as latas. Quem já viveu essa essência aqui de lavar as latas? Eita glória! O dia de lavar as latas. E a bendita das latas, alumínio. E na época nem tinha acesso a bombril assim como tem hoje. Então tinha que pegar as pessoas pegavam um barro, uma areia para brilhar, fazer brilhar. E a lata, irmãos, tinha que refletir. Se tivesse com mancha, tinha que lavar de novo.
Porque tinha que ter padrão de excelência. E você ia numa casa simples, ou numa casa chique, mas as pessoas, os moradores daquela casa, eles tinham um padrão: excelência. Aí hoje a pessoa pensa: não, isso é coisa para rico. Ah não, isso é coisa para... Irmãos, eu quero dizer para você, para Deus não tem rico nem pobre. Para Deus tem gente que quer crescer e gente que quer viver parado. Você quer o quê? Ele te pergunta nessa manhã: você quer viver o padrão da excelência que Ele tem para você? Ou você quer viver na mediocridade que o mundo tem oferecido para os seres humanos? Porque ter muito dinheiro também não quer dizer riqueza. Não quer dizer. Porque tem gente com muito que não faz nada, e tem gente com pouco que faz muito. Isso é padrão de excelência. Aleluia. Eu me lembro muitos anos atrás que eu fui numa casa, numa vila. E eu cheguei, irmãos, o chão daquela casa era de chão batido assim. Mas, irmãos, brilhava. Brilhava. E aí eu fui na casa de uma prima e não encontramos a prima, eu e uma colega. E nós entramos na casa, a primeira coisa que eu observei é casa de crente. Eita glória! O que quer dizer ser uma casa de crente? O que quer dizer ter uma casa de crente? É uma casa que tem uma biblona aberta? Não. Quando você entra na casa de um crente, o rosto dele brilha. Brilha. Irmão, você vai na casa de alguém que a cara dele é de manga murcha assim, não é crente não. Porque, vocês lembram o que nós lemos aqui? Aqueles que têm essência divina têm alegria, têm sorriso, têm esperança, têm força, têm vigor. Isso é casa de crente. Quantos crentes nós temos aqui? Aleluia! Eita glória! E eu cheguei lá, irmãos, tudo limpinho, tudo num capricho. Um negocinho, uma casinha desse tamanhozinho assim, mas tudo com um brilho, irmãos. E as pessoas ficam falando: é favela, é favela. Favela está na cabeça das pessoas. Tem favela em mansões e tem mansões em favelas. O que vai fazer diferença é aquilo que nós reconhecemos que está dentro de nós. E eu vim aqui nessa manhã para dizer para você: o que está dentro de você é poderoso. E não é só para você, é para revelar aquele que é maior que você. Aleluia! E aquela senhora com aquele sorriso gostoso me ofereceu café e biscoito. Quanta casa de rico que você vai aí, nem um copo d'água as pessoas te oferecem, irmão. Pois ela fez cafezinho, serviu bonitinho, com biscoitinho. Ai, irmãos, qual é o padrão de vida que você quer viver, meu amado? Qual é o padrão de vida que você quer viver? O que você tem revelado? Tem duas amadinhas que me ajudam lá em casa durante a semana, e a menina me contou que eles foram limpar uma casa num condomínio. E sirva para vocês, em nome de Jesus, irmãos, não dê mau testemunho. E ela foi limpar uma casa de uma pessoa num condomínio no Castelo. Uma casa chique, grande, linda. E o combinado é que a pessoa que contrata dá o almoço, dá a comida. Elas chegaram lá cedo. Não tinha café, não tinha nada preparado. A mulher e o marido, cada um entrou para dentro do seu quarto, para o seu escritório. Era 3 horas da tarde. A mulher foi para o fogão fazer comida. Para uma pessoa que está trabalhando desde cedo. E nem perguntou se as meninas queriam água. Não tinha nada para oferecer, irmãos. Esses são os ricos pobres. Ricos pobres. Aí pior de tudo, irmãos, a pessoa no final fala assim: o pior, Alessandra, que é uma missionária. Aí, irmãos, aí acabou comigo. Acabou comigo, irmãos. Porque a essência divina que eu tenho, ela me faz comportar diferente. Se comporte diferente.
O que você puder fazer, faça o melhor. Faça como para o Senhor. Está aqui o versículo, ele diz assim: olha, tudo que você for fazer, faz o melhor, é para o Senhor. Vai receber alguém, receba da melhor maneira. Tem gente que recebe os outros, a pessoa chega na casa dele, ó, ele fica trunfado lá no canto lá. Que coisa feia. Ah, mas eu também não queria nem receber, eu não sou obrigado não. Mas pelo menos seja educado. Educação vem de Deus, viu, irmãos? Nosso Deus é educado. Aleluia. Essência divina em tudo que você for fazer. Obrigado, bom dia. Ensina isso para os seus meninos. Os meninos não sabem nem cumprimentar, não sabem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabem agradecer, porque os pais não fazem isso. Eles não veem os pais fazendo. E pai que não faz, não ensina. Não ensina. Crianças que não têm um pingo de educação, porque os pais também não têm. Ah, irmãos, fica falando, mas o comportamento está totalmente contrário daquilo que é a proposta de Deus. Seja um instrumento de Deus na sua casa. Padrão de excelência. Diga comigo, padrão de excelência. Eita, é o padrão dos céus. Filipenses 4:8 vai dizer assim, irmãos: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, seja isso o que pensais. Eita, eita, eita. Padrão de excelência, diga comigo. Eita, eita, eita. Teve uns irmãos aqui da igreja aqui que viajaram, né? E ela, muito tempo, ela não viajava, ficava só dentro de casa e tal. Irmãos, aí ela chegou. Ai, meu Deus, quanto tempo você não viaja? Nós estamos precisando viajar, não estamos, irmãos? Ô pai, nós queremos viajar. E ela foi para um lugar muito lindo, irmãos. Ela chegou sorrindo. Sorrindo de um jeito. E eu falei, e aí? Ela falou, nossa, há quanto tempo eu não contemplava as maravilhas de Deus. Padrão de excelência. Aí a gente vai ali no Espírito Santo, irmão, moe o pé e fala, não, tá bom demais. Eu quero te dizer, tem um mundo para você conhecer. Tem Cancún. Ah, eu, Jesus, estou aqui, hein? Tem lugares maravilhosos e é para nós, é para mim, é para você. Padrão de excelência para você administrar os seus recursos, para que você possa fazer no mínimo uma viagem por ano. Padrão de excelência para que você consiga organizar suas contas. Padrão de excelência para levar sua família para almoçar fora pelo menos uma vez por mês no melhor restaurante. Padrão de excelência. Você está pensando, irmãos, que isso é para quem? Isso é para você. É para você. Como é que a gente pode ir num lugar, irmãos, sabe? Você vê gente usufruindo naquele chique todo, e avião descendo, avião subindo, aquela coisa toda, o povo naquele chique, e nós lá de chinelinha, pegando ônibus. Ah, meu Deus, isso é para nós. Pegando van. Pode de van, não tem problema não. Cadê o irmão da van? Van é uma benção. Cadê? Aqui ele. Nossa, irmãos, nós fizemos um passeio de van e eu me senti. Fiquei me sentindo confortável com televisão, assim, assistindo programa, cadeira confortável. Ô, glória, né? Agora não dá para o Demetrios levar nós lá para a França de van, né, Demetrios? Porque nós queremos chegar lá. Nós precisamos acordar, irmãos. Eu quero te dizer, Alessandro, você está falando isso. É muito fácil ficar falando essas coisas boas. Mas e as coisas ruins que as pessoas estão vivendo? Mas quem tem essência divina consegue resolver coisas difíceis. Pense grande. O seu Deus pensa grande.
E é claro, irmãos, que eu não estou falando para você gastar todo o seu recurso pagando passagem, você passando fome, de jeito nenhum. Porque quem tem essência divina também é coerente. É coerente. Talvez você vai começar no Espírito Santo, depois você vai lá para... É assim, né? Os mineiros iam tudo para Espírito Santo. Aí agora os mineiros estão tudo indo para Cabo Frio. Aí daqui a pouco... E aí um vai, o outro vai, e a gente vai seguindo atrás, porque é assim, um cresce, o outro cresce junto. Eita, irmão, você precisa crescer, porque eu quero crescer também. Diga para o seu irmão, cresça, porque eu preciso crescer. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem a essência divina carrega um espírito excelente. Eita glória. Ó, irmão, se mova por dentro. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu dos príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Tem uma pessoa que diz assim para mim, né? Ela fala assim: Alessandra, mas tudo, as pessoas me reparam tanto. Esse dia eu vesti uma calça de uniforme que eu não tinha. Aí a pessoa chegou para mim e falou: nossa, você ficou linda com a calça de uniforme. Irmãos, você nasceu para ser destaque. Mas é destaque de coisa boa, não é coisa ruim não, tá? Em nome de Jesus, irmãos. Não sei vocês, mas quando vocês veem aqueles programas lá na TV que vai falar lá de gente que foi presa, que fez isso, fez aquilo, não dá um medo de falar o nome de alguém da família da gente? Não é possível que é só eu que sinto isso. Ai meu Deus, quem que está aprontando? E quando eu falo da família, irmãos, pode ser a nossa família espiritual também. Esses dias mesmo teve um caso que repercutiu de um amado irmão. É irmão, tá? É irmão nosso, pastor, bonitão, tal, abusando das mulheres. É da casa, é da família. Aí eu falo: meu Deus, é meu irmão Jesus. É meu irmão Jesus. Mas eu quero ouvir coisas boas. Eu quero ouvir coisas boas sobre mim. Deus quer ouvir coisas boas sobre você. E a palavra de Deus diz que Daniel foi um destaque naquele reino. Sabe, irmãos, Marcos estava compartilhando algo comigo. Eu sempre falo o nome do Marcos, né, irmãos? Quem não conhece é meu amado, meu querido. Levanta a mãozinha aí, meu amor, lindo da minha vida. É porque eu converso muito com ele, graças a Deus. Mas ele falou que estava conversando com uma pessoa e ela falando que queria ir embora. Irmãos, nada contra quem quer ir para outro país, tá? Se for para você crescer, vai. E a pessoa queria ir embora porque ela está tão decepcionada com o nosso país e tal, não sei o quê. E ele falou com ela assim: olha, eu creio que o Senhor, aonde nos colocou, vai nos fazer prosperar. Onde você mora, irmãos? Que país? Que país que vocês moram? Irmãos, eu não ouvi. Então é aqui que o Senhor vai te fazer prosperar. E sabe por que o Senhor vai te fazer prosperar? Porque Ele quer que o Brasil prospere. Agora, quando eu penso, agora dá mais trabalho, não dá, irmãos? Dá mais trabalho ou não dá? Pegar um país, igual lá, nós estamos vendo o Haiti lá, que passou por aquela situação, dá muito mais trabalho olhar para um lugar devastado e falar: esse é o meu país, Deus vai me fazer prosperar aqui. Dá muito mais trabalho do que você pegar um país pronto, que já está à frente 500, 600 anos. Mas eu quero te dizer, Deus te colocou nesse país e Ele quer te fazer prosperar, porque esse país vai prosperar também. Em nome de Jesus. Você vai enriquecer aqui, porque esse país é país de rico, não é país de pobre. Aleluia! Mas se você não acreditar nisso, você ficar no seu cantinho, no seu mundinho. Ai, não é pra mim, não é pra mim. É pra você. Aleluia! Eita glória. Já estou terminando, hein, irmãos? Eita. Tá calor, hein? Tá calor. Aleluia. Espírito excelente, presta atenção.
Presta atenção, se você tem esse espírito dentro de você, o espírito de excelência, ele traz uma capacidade de fidedignidade e responsabilidade. Você é uma pessoa fidedigna? Você é responsável? É espírito de excelência. A pessoa que tem um espírito de excelência, ele segue a verdade, ele segue a justiça, ele age com diligência e coragem. Sabe o que é ser diligente, irmãos? É uma pessoa que vê a situação, sabe o que tem que fazer e faz. Não fica deixando para amanhã. Amanhã, quem sabe? Amanhã eu faço. Depois da manhã. Semana que vem. Não, ele é diligente, vou fazer agora. Juninho falou aqui hoje, o nome do Senhor é já. E o nosso é anteontem, né? Eita glória! Quem tem o espírito da excelência tem caráter, busca a perfeição em seu modo de viver. Esse aqui eu gostei demais. Quem tem o espírito da excelência é uma pessoa solucionadora de problemas. E não é alguém que arruma problemas. Tem gente que só arruma problemas. Mas você é aquele que vai trazer a solução. Em tudo. Creia nisso. Ai, não estou aguentando. Ai, é tanto problema. Ai, é tanto problema. Ai, é tanto problema. Não, tem tanta solução. Tem tanta solução. Tem tanta solução. Aleluia. Cresça. Avance. Acredite nas oportunidades que têm chegado até você. Se esforce, se levante. Irmãos, a pessoa fala comigo, nossa, mas eu tenho andado num desânimo, numa preguiça. Sabe, isso é resultado de comportamento, sabia? Eu comecei a fazer academia, eu e Marcos de novo, né? Começamos a fazer academia, irmãos, que coisa boa. É para você, é para mim. Olha, você não tem dinheiro, vai correr na avenida, né? Pega um saco de açúcar, de arroz assim, faz, né? Irmãos, como que a qualidade de vida da gente muda? Você está assim desanimado e tal. Aí você começa a fazer uns exercícios, seu corpo ele responde. Agora se você ficar só assistindo Netflix o dia inteiro na sua casa, a noite toda, seu corpo vai responder como esse lugar tá bom demais. Se você ficar o tempo todo deitado, assistindo futebol, nada contra o futebol, mais ou menos. Nada contra o futebol. Se você ficar lá diante daqueles homens ganhando milhões, correndo e você lá, ó. Enquanto você está ali, irmão, ele está ganhando milhões nas suas costas. Vai se levantar, pelo menos fazer o que ele está fazendo, vai correr, vai se exercitar. Amém, irmãos? Padrão de excelência. Nós precisamos melhorar a nossa saúde. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier, que Ele possa nos receber, ou nós nos encontrarmos com Ele, perfeito em tudo. Na nossa dimensão física, espiritual e emocional. Padrão de excelência. Você está meio doidão, irmão? Está meio inseguro, esquisito? Vai buscar padrão de excelência para o seu emocional. Nervosinho, qualquer coisinha fica de biquinho, quebrando a casa, chutando as coisas, os cachorros. Menino, você tem essência divina. Quando você chega, tá um caos, as coisas têm que acontecer e ficar em paz. Às vezes a casa está em paz, a mulher chega, marido chegou, corre gente, todo mundo, que negócio todo. Que inferno é isso? Isso não é um lar. A família tem que chegar na hora que o homem buzina lá e todo mundo tem que se alegrar. Chegou! Cadê os homens aqui? Cadê os homens casados? Cadê? Suas mulheres, seus filhos têm que se alegrar quando você chegar. Não é sair correndo pro quarto, pegar o celular porque não quer nem olhar pra sua cara, não. Padrão de excelência.
A sua esposa tem que falar: meu amor chegou. Cadê as mulheres aí? É isso que nós vamos falar, porque esses homens têm essência divina. Amém, irmãs? Em nome de Jesus. Aleluia. Aí as casas de crente, mulher para um lado, homem para o outro, menino para o outro. Isso não é padrão da casa onde Deus habita. Padrão de excelência. Eita, eita, eita. Aleluia. Quem tem padrão de excelência tem sabedoria. É prudente no que faz. Quem tem o espírito de excelência, irmãos, ele cumpre a vontade de Deus. Ele tem o amor divino em seu coração. É uma pessoa competente. 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 O Deus que você serve é competente. Você já viu alguma montanha, a não ser porque o ser humano meteu a mão onde não devia, cair em cima de você quando você está passando do lado dela? Porque ele é competente, ele sabia o que ele estava fazendo. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Seja competente. Entenda que tudo que você fizer tem resultado, tem consequência, e é você que vai viver isso. Infelizmente, algumas pessoas ao redor também. Competência. Porque eu não sou capaz, e não sei o quê. Eu já tenho 50 anos, que o mercado fechou, e pipipi. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. O mercado vai estar sempre aberto para quem quer trabalhar, para quem quer avançar, para quem acredita que ele está aqui não é à toa, não veio a passeio. O mercado está aberto para você. E se não abrir assim fácil, Deus joga ele no chão e você passa. Mas se prepare para o mercado também. Volte a estudar, volte a ler. Ô Esther, pode contar um negócio? A Esther ontem me mandou um vídeo do filho dela, irmãos, coisa mais linda. Falando lá para onde? Cana, como é que é? Cannes, irmãos. Fazendo uma live para Cannes em Paris. Tudo em inglês. Cara, não, você tem que ver. Primeiro que ele parece um lorde. Louro, da barba ruiva. Lindo, lindo. Falando inglês e pá, não sei o quê. Aí a Esther falou assim: não entendi nada, mas achei lindo. Oh, glória. Aqueles filmes lá falando, e a gente tem que assistir tudo no português, porque a gente não se atreve a aprender o inglês. Tem menina aprendendo coreano, japonês. Ô menino, isso é para você, é para mim também, irmãos. Padrão de excelência. Estava vendo acho que um jogador, não sei lá. O cara fala 7 idiomas. Mas é claro, Alessandra, tem dinheiro, vai para os outros países, não sei o quê. Pois eu sei de uns que já rodou o mundo, sabe falar português e mal. Padrão de excelência. Sabe, as oportunidades chegam na nossa mão e a gente deixa passar, porque a gente pensa pequeno. Excelência é o padrão do céu. Vai fazer uma comida? Faça com excelência. Faça tudo com excelência. Limpa o carro com excelência. Ai, meu Deus, esse negócio de limpar carro, irmãos. Meu marido limpa o carro com tanta excelência que às vezes eu ficava até com ciúmes. Irmão, ciúmes de carro, eu tô falando verdade. Eu ficava com ciúmes do carro, porque o carro, irmão, ele limpava. E o sol rachando, ele limpava, pretinho, não sei o que lá. Aí eu falava assim: nossa, eu queria tanto ser esse carro. Eu não preciso ser o carro. Amém, queridos? Faça tudo com excelência. Faça tudo para glorificar ao Senhor. E não estou falando para você se rebelar. Porque a partir de
de hoje, amanhã eu vou numa agência, vou comprar um carro do ano, porque eu não quero mais andar de ônibus. Não estou falando disso, irmãos, põe amor às minhas palavras. Eu estou te dizendo que se hoje você anda de ônibus, eu quero te dizer que esse não é o seu percurso final. Pode ser o início, mas o seu futuro está lá na frente, se você enxergar assim. Amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, quem tem o padrão da excelência não pode viver segundo o padrão natural. Sabe, eu amo que a nossa igreja é uma igreja que tem mover. Quem já veio no culto à noite aqui, de manhã o povo é mais, né? Eu ia falar selecionado, mas senão vai dar briga com o povo da noite. Mas de manhã é um povo mais tranquilo e tal. À noite é o povo que é o povo que pula, que dança, que roda, que corre, né? Nós somos mais comedidos e tal. Não por causa da idade, de jeito nenhum, porque tem novos, né, imaduros aqui. Mas à noite tem um movimento. E eu gosto disso? Gosto. Mas não adianta ter movimento por fora, se não houver um movimento por dentro. Tem que haver um mover de dentro, porque esse é o papel do Espírito em nós, nos mover, nos tirar da essência natural, para que possamos viver segundo a essência sobrenatural e divina. Esse movimento precisa acontecer todos os dias na nossa vida. E todos os dias, irmãos, nós somos confrontados a vivermos conforme o olhar natural. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim: olha, Senhor, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas Ele falou assim: olha, vocês são só passageiros aqui nesse mundo, mas aqui nesse mundo eu vou dar a condição de vocês viver a melhor vida possível. É isso. Mova-se por dentro. Mova-se por dentro. Permita que o Espírito te mova. Permita que os seus olhos possam enxergar mais longe, que as suas pernas possam alcançar passos maiores, que as suas mãos alcancem. Permita, porque Deus tem coisas grandes para nós. Mas Ele precisa mover por dentro primeiro, porque senão, irmãos, Ele vai dar coisas para nós e nós vamos nos perder. A primeira coisa que a gente precisa entender, por que Ele vai nos dar por que Ele nos deu, né, a natureza divina? Por quê? Para quê? Para que tudo apontasse para Ele, para que a glória dele fosse revelada através de nós. Esse dia eu estava conversando com o Marcos e eu falei: nossa, amor, que momento bom a gente tem vivido no nosso casamento. Graças a Deus, passamos as partes difíceis, estamos aprendendo, mas estamos num momento bom. Ele virou para mim e falou assim: mas pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Se tem uma coisa que o padrão do céu, ele diz para nós, é que Deus é Deus de movimento no comportamento. Ele não quer que a gente fique estático. Ele sempre tem mais para nós. Você nunca vai chegar no resultado final aqui na terra. Sempre vai ter mais para você receber. Sempre vai ter mais para você fluir. Sempre vai ter um caminho para você avançar. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais para você. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Deus tem mais para você. Não adianta a gente declarar: Deus tem mais para mim, só vai melhorar, não sei o que lá, não sei o que, e você não estiver pronto por dentro. Esteja pronto por dentro. Reconheça quem você é. Reconheça o poder de Deus na sua vida. Entenda que tudo que Ele te der é para glorificar o nome dEle, é para a glória dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora eu quero falar uma coisa para você. Já pensou? Um filho chega e fala assim:
Ai, meu pai me deu aquela bicicleta ali, tô tão feliz, né? Aí a bicicletinha tá meio assim, mas o menino tá feliz com ela. Aí você muda de vida, de padrão, aí você vai e chega com uma bicicleta linda, daquela como os meninos dizem, da hora. Uau, olha a bicicleta que o meu pai me deu. De quem que vai ser a honra, irmãos? De quem? Do pai. Deus não vai te dar coisa estragada. Deus não vai te dar nada empenado. Sabe por quê? Porque o nome dele está em jogo. Ele vai te dar o de melhor. Agora cuidado como é que você vai cuidar dessa bicicleta. Porque agora ela é sua. Ele te deu a melhor. Mas cuidado como você vai cuidar dela. Aleluia. Que nessa manhã você possa refletir sobre o padrão de vida que você tem vivido. Qual é o padrão de pensamento que você tem vivido? Para que pensar sobre isso? Eu gostei do pastor Marcelo falando domingo. Se você quer ser doente, seja doente. Agora, se você quer ser curado, seja curado. Se você quer ser pobre, simples, humilde, seja. Mas se você quer viver as riquezas que Ele tem para você, viva também. A diferença vai ser quem você é por dentro. Quem você é por dentro. Quem você é por dentro. Construa uma vida no padrão da excelência. É padrão da excelência. Alessandra, mas eu não tenho dinheiro. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Caminhe em direção àquilo que você acredita. Caminhe em direção àquilo que você acredita. Eu lembro que eu falava assim, não, eu queria um carrinho, um fusquinha. É porque eu gosto de fusquinha mesmo. A Esther falava assim, Ale, pensa grande. Deus tem um carro zero para você. Eu falei, não, por enquanto eu não tenho condição de pagar o carro zero, nem manter o carro zero. Mas meu foco é lá na frente. Eu quero sim o carro zero. Eu quero sim um carro zero. Ele tem um carro zero para mim. Sim, ele tem. Mas tem outras prioridades na minha vida. Eu não estou preocupada com isso, com carro zero agora. Eu estou estudando, eu estou fazendo tantas coisas lindas, porque eu estou me movendo nele, eu estou crescendo nele, eu estou amadurecendo nele. O que é um carro? O que é uma casa? O que é um emprego? Se você não sabe quem você é, feche os seus olhos.